Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Hugo Santana e eu ajudo advogados a dominarem a prática em juizados especiais. Hoje, a gente vai tratar aqui dos 3 passos para você dominar a prática em juizados, né? Eu tratei disso em detalhes no Dominando Juizados Especiais na Prática, que está liberado para você. Se você quiser, né, tem uma segunda chance aí de assistir, aproveita. Aproveita para revisar, para rever, para ver se você não teve condição de ver antes. O link está na bio do Instagram, tá? Mas espera terminar essa aula aqui. Essa aula aqui vai ser um resumo para ajudar você que chegou aqui agora e ficou perdido, né? Sem saber o que é que está acontecendo, como é que funciona. Então, ó, quando eu comecei a praticar em juizados, eu me sentia muito inseguro. Não sei se você me conhece, não sei se você me segue há muito tempo, há pouco tempo, mas por que eu ajudo advogados a dominarem a prática em juizados? Por que eu faço essa... Por que eu escolhi isso como uma missão? Porque... e tenho feito isso com sucesso, né? Vocês têm visto aqui no Instagram, no YouTube, todo dia eu estou publicando uma entrevista com um aluno que se sentia perdido, se sentia inseguro e que hoje domina a prática em juizados. Ontem a gente falou com o Hegel. Foi muito legal estar com o Hegel, porque, caramba, ele trouxe aí... A história dele foi muito legal, né? Foi muito bom rever o Hegel, porque ele é meu aluno das primeiras turmas, então já tinha tempo que eu não tinha um contato assim de conversar com ele. Converso com ele pelo Instagram, mas no direct, coisa rápida ali. Mas foi muito bom ver a evolução dele, né? E tem aí a história da Taine, a história da Jéssica. Está aí disponível para você assistir depois, tá? Mas fica aqui comigo. Mas por que eu escolhi isso como missão? Porque quando eu comecei nos juizados, né, antes de formar em direito, eu estava na faculdade, prestei concurso. Antes de formar em direito, eu já tinha tomado posse como servidor do Poder Judiciário. E, assim como muitos de vocês, eu me sentia inseguro, né? Eu tinha sempre o desejo de estar ali trabalhando com o direito mesmo, com a parte técnica, com redigir as decisões, e eu fui, de fato, convidado para ser assessor de juiz. Mas quando eu iniciei a atividade de assessor, de redigir as decisões lá para os juízes, né, de analisar os processos por eles e redigir as decisões por eles também. Quando eu comecei isso, eu me senti muito inseguro, porque eu tinha receio de cometer um erro por falta de conhecimento e prejudicar alguém. Imagina um menino recém-formado, né, ali com aquele poder nas mãos, né? É até interessante você saber disso, que na prática, talvez não seja o juiz que vai julgar o seu processo, não. Na prática, talvez não seja. A grande maioria das decisões, inclusive, vem dos assessores, dos juízes leigos, até dos estagiários. A grande maioria das sentenças, dos acórdãos. Porque é um volume muito grande de processos e não tem nada de errado com isso. O sistema funciona assim. Funciona assim, tá? Isso não é nada às escondidas. O juiz ele passou para o assessor redigir a decisão. Isso é um absurdo. Não. O sistema é estruturado dessa forma. O juiz tem seus assistentes, seus assessores, seus auxiliares, e o sistema funciona assim. Não é só o juiz do juizado, não é só o juiz da vara civil, da vara de fazenda pública, é o desembargador, é o ministro, todo mundo trabalha assim. Você não acha que o juiz, o ministro, o desembargador
eles dão conta do volume de processos que eles têm sozinhos, né? Você não vai imaginar um negócio desse. O que acontece, na verdade, é que os auxiliares, eles seguem o entendimento do juiz, do desembargador, do ministro. O assessor, ele é instruído pelo assessorado e daí ele decide no lugar da pessoa, seguindo o entendimento da pessoa, do juiz, do desembargador, do ministro. É assim que funciona. Mas a verdade é que todo mundo espera que o seu processo seja decidido por um juiz com anos e anos de experiência, mas pode não ser assim. E por que eu alerto isso? Eu faço esse alerta para você porque suas petições devem ter um nível de clareza que alcance o entendimento do estagiário, porque pode ser ele que vai decidir a sua ação. Então, se você não for muito cauteloso na hora de redigir suas decisões, pode ser que você encontre uma surpresa indesejável lá na frente, que é justamente uma decisão ruim para você, perder a ação ou o não conhecimento de um recurso, tá? Mas no fim das contas, você tem que ter uma linguagem que alcance do juiz ao estagiário. Nesse momento em que eu estava lá percebendo que a insegurança é um fato de quem começa a trabalhar, porque a gente aprende na faculdade a teoria e quando a gente vai para a prática, percebe que as coisas não se encaixam. Não se encaixam. O Hegel estava dizendo ontem, olha, quando eu comecei a praticar, fui fazer minha primeira audiência, eu me senti entrando num quarto escuro, sem saber onde estavam as coisas, sem saber o que podia acontecer. E eu também me senti daquela forma. Comecei a procurar em livros e aí constatei o que todo mundo aqui já constatou, que os livros não têm todas as respostas. Não tem. A gente procura, não tem. A gente precisa de alguém para orientar. Então, eu comecei a conversar com todos os juízes que estavam disponíveis lá, né, na turma. Comecei a entender como cada um raciocinava os temas específicos que a gente tratava lá no juizado. E assim eu comecei a entender a forma de decidir do juiz, o processo decisório do juiz. E entendi o quanto isso era útil para todo mundo. Isso é fundamental para todo mundo. Por quê? Você pode estar gastando o seu tempo estruturando suas petições, buscando julgado irrelevante na prática, buscando colocar elementos ali na sua petição que te dão um trabalhão para você colocar ali e não tem eficácia nenhuma. Né? Então, isso me chamou a atenção, né, do que importa realmente para o juiz, o que faz sentido colocar aqui nessa petição. Depois que eu entendi isso, eu comecei a ensinar. Mas, antes de passar a ensinar, eu tinha um desafio, que era atendendo os advogados lá no gabinete. Estava no gabinete de uma juíza, os advogados chegavam lá perdidos, desorientados, sem saber o que fazer para defender os direitos do cliente. Pessoal querendo despachar uma petição que não ia resolver o problema, pessoal perdendo prazo, pessoal sem saber que recurso ia usar. E isso era complicado para mim, porque se o advogado, né, se aquele processo estava lá no gabinete, eu não poderia instruir o advogado em detrimento da outra parte, né? Isso não seria correto.
Mas me doía o coração mesmo, eu ficava muito... ficava triste, porque era uma situação que você via alguém perdido e na outra ponta um cliente, um cidadão, uma pessoa que ia se prejudicar, porque o advogado estava despreparado, né? E isso é muito comum e a culpa não é sua. Não é sua, porque o sistema de ensino foi estruturado de uma forma que você sai achando que está pronto quando não está ainda. Né? Eu estava conversando com o Hegel na entrevista que eu fiz com ele, dizendo que todos os profissionais das carreiras de ponta no direito passam por um curso de formação depois que são aprovados no concurso, por exemplo. Então você tem delegado, juiz, promotor, defensor. Nenhum deles está trabalhando no dia seguinte à posse, não. O juiz não está fazendo júri no outro dia seguinte à posse dele. O promotor não está trabalhando, não está lá propondo ação civil pública para cima e para baixo depois da posse. Não. Todo mundo, depois que passou na faculdade, passou no concurso e foi nomeado, qual é o próximo passo? É um curso de formação dentro da instituição. Então, o juiz vai fazer um curso de formação depois que toma posse, o defensor público, o delegado. Então, perceba que isso não é uma condição exclusiva do advogado, a necessidade de se preparar para a prática depois que já está formalmente habilitado para exercer a profissão. Mas ninguém expõe isso para você. Deixa você entrar no mercado despreparado, crente que está sabendo fazer tudo. Crente que está sabendo fazer tudo. E isso é um crime. Você sai da faculdade, na faculdade você só vê teoria. Tem uma ou duas matérias de prática lá, que o pessoal manda você assistir umas 2 ou 3 sessões de julgamento, 2, 3 audiências, você faz lá umas 2 peças e acabou. Está aprovado. Ninguém aprende fazendo 2, 3 peças, ninguém aprende indo a 3 audiências. Ninguém aprende. Você tem que estar com a mão na massa mesmo por um período longo até você absorver. Ou então, você tem que estar do lado de uma pessoa que tem prática e aquela pessoa está ali todo dia te dizendo, olha, é assim, olha, é assado. É assim que eu faço com meus alunos. Coronel Diggs está aí com uma tonelada de conteúdo para assistir. Já está na metade aí do curso, pelo que eu estou vendo. Porque ele está super acelerado. Mas você tem que ter uma pessoa que traduz a teoria para a prática. É fundamental. Então, você sai da faculdade, só viu teoria. Aí é aprovado na OAB e tem certeza de que, poxa, agora eu estou pronto. Se eu passei na OAB, eu estou pronto para advogar. Ora, ninguém está pronto para advogar depois que passa na OAB, assim como o juiz que toma posse não está pronto para ser juiz ainda. O defensor público que toma posse não está pronto para ser defensor público ainda. Eles fazem um curso de formação, de prática. E o advogado não? Claro que sim. Claro que sim, é fundamental. Ou você vai tentar aprender pela tentativa e erro. Não vai. Não faz sentido. Né? Então, para. E outro detalhe é que
o jovem advogado saiu da faculdade, não estruturou ainda um escritório, está ali iniciando a carreira. O jovem advogado, ele vai conseguir clientes em volume no juizado. Conversei com o Hegel aqui ontem, ele falou, olha, 80% das minhas ações são de juizado. Por quê? Porque a oferta de ações no juizado é enorme. Mais de 55% das ações do país inteiro estão em juizado. Então você não pode ficar desinformado, despreparado para atuar na área que mais concentra ações no país. E ninguém te falou nada sobre juizado na faculdade. Pode ter falado 2 ou 3 linhas. E é extremamente desproporcional a quantidade de horas, de tempo dedicado a juizados em relação ao resto, considerando que juizados é a maioria. A maioria das ações, a maioria dos processos que você vai encontrar aí, dos clientes que vão aparecer para você, são de juizado. Aí você passa semestre atrás de semestre estudando recurso especial, recurso extraordinário, né? Recursos extremamente complexos que na prática tem pouca utilidade. É novidade aqui o que eu estou falando para vocês? É novidade para alguém que recurso especial e recurso extraordinário na prática tem pouca utilidade? Por que tem pouca utilidade? Se você está no juizado, recurso especial, esqueça, não cabe. Ponto. E recurso extraordinário, cabe, mas raramente é admitido, raramente ele é conhecido, perceba. Raramente abrem o seu recurso extraordinário para compreenderem, para julgarem o mérito. Raramente. Ele é conhecido. Que dirá provido. Que dirá provido. Então, é muito raro você utilizar na prática um recurso extraordinário no juizado. E impossível um recurso especial no juizado. Porque não cabe. Não cabe. Tá? É unânime, tem súmula. Pode tirar o cavalinho da chuva que recurso especial no juizado não cabe. Assim como não cabe rescisória. Assim como não cabe rescisória. Isso é importante você saber porque depois que transitou em julgado, é imutável imediatamente a sentença. Não tem essa história, não, mas tem uma rescisória. Não tem rescisória. Você percebe como o juizado, então, ele exige de você uma agilidade, porque você tem a sentença do juizado, o acórdão da turma recursal e acabou. Então, se sua petição inicial, seu recurso, sua contestação não forem perfeitos, você tem pouquíssimas chances de corrigir o seu erro. Nem na rescisória você vai conseguir resolver, porque não cabe. Então, esse é um alerta que eu trago, né, para o jovem advogado, que o juizado é a sua grande oportunidade, né? Basta perguntar, todos os alunos que eu pergunto aí, eles falam, olha, juizado ou todas as ações são de juizado, ou a grande maioria, de 80% para cima. Tá? É onde o jovem advogado tira o seu sustento e muito bem, obrigado. Mas você tem que saber
formar a sua reputação, né? Ser um advogado que sabe exatamente o que está fazendo, não se equivocar, não cometer erros, para não prejudicar o cliente, porque o cliente satisfeito, ele indica para outras pessoas. É assim que se forma a clientela, é assim que se forma um nome no mercado. E ele volta também. As pessoas têm problemas todos os dias. Alguns vão parar no judiciário. Então, um cliente que já estava com você, eventualmente ele pode buscar você de novo. Quando você percebe isso, você começa a entender que não dá para errar, não dá para se equivocar. Então, eu percebi que o principal erro dos juizados tem aliás, a grande maioria dos erros que são cometidos no juizado, eles derivam de um erro pai, de um erro original, né? Que é não conhecer as regras do jogo. E antes de entrar nisso, eu quero dizer para você que foi justamente assim que eu comecei a formular o meu método. Como é que funciona? Professor, eu quero dominar a prática em juizados. Eu estou cansado de viver com medo de cometer um erro, de tropeçar e prejudicar um cliente. Eu quero ter segurança e saber exatamente o que eu faço a cada passo que eu dou no juizado. Como eu faço, por favor. Então, eu queria dizer para você, queria muito poder dizer para você que basta você abrir a Lei 9.099 e ler e pronto. Né? E você está pronto para atuar na prática em juizados. Queria muito poder dizer isso, mas não é verdade. Não é verdade. É o primeiro passo. Por quê? Ele é o primeiro passo e é o mais importante, porque, para mim, começar é sempre o mais importante. É você saber as regras do jogo. É você entender que nos juizados você tem normas próprias. E isso faz toda a diferença. Parece óbvio, mas você não tem noção. A quantidade de erros que eu flagro justamente porque o advogado não tem esse conhecimento. Ele sabe em abstrato, né, alguém falou para ele, olha, tem regras próprias. Mas quando ele vai trabalhar na prática, ele insiste em aplicar o CPC no lugar que não cabe. O advogado que não entende as diferenças entre o juizado e o CPC e o procedimento comum, que foi o que ele aprendeu na faculdade, na maioria das vezes, ele comete erros grosseiros. Grosseiros. É uma pessoa que vai perder o prazo para contestar. É uma pessoa que vai dar origem a uma revelia porque não vai levar o cliente para a audiência. Não vai levar o réu para a audiência. Ele vai achar, não, eu posso ir sozinho. Tá tudo bem. É uma pessoa que não vai saber fazer o preparo do recurso inominado. Porque tudo isso é diferente no juizado. Só para ficar em 3 exemplos para não te confundir. Então, esse é o primeiro passo. É entender as regras do jogo. É saber que no juizado, primeiro, antes de tudo, Lei 9.099 é o que importa. Em seguida, você pode pensar em aplicar o CPC naquilo que for compatível. Ah, professor, e como é que eu sei o que é compatível com a Lei 9.099 e o que não é? Aí a gente vai para o segundo passo. Qual é o segundo passo, então, professor? O segundo passo é a visão do outro lado do balcão. É a visão da prática. É a visão de como o juiz aplica aquelas normas que você conheceu no passo anterior, como ele aplica essas normas na prática. E de nada adianta você ler a lei, entender de um jeito, e quando você vai para a prática, percebe que o juiz
aplica aquilo ali de outro jeito, completamente diferente. Isso é mais comum do que você pode imaginar. Mais comum. Tá? Muita coisa não está na lei e também você precisa buscar esse conhecimento na prática e muita coisa está ambígua. E você, se não tiver o conhecimento de como o juiz aplica aquilo ali na prática, você fica perdido. Fica perdido. Tá? A visão do outro lado do balcão vai te dar uma visão privilegiada. Você saber como o juiz pensa, o que é que importa para ele quando ele vai decidir, o que faz sentido e o que não faz, é uma visão privilegiada, porque poucos têm. Isso vai deixar você muito mais persuasivo, você vai saber o que falar para o juiz, como falar para o juiz, como abordar os temas, como juntar as provas corretas. Porque você sabe o que importa para o juiz. Quem vai decidir não é o juiz? Pronto. Eu vejo muitos advogados que se chateiam porque o juiz julgou improcedente, porque o juiz disse que eu não provei, mas tinha prova lá. Será que sua prova era boa? Será que era boa mesmo? Por quê? Eu já vi muitos advogados chateados com isso. Quer dizer que o juiz não erra? Não, erra. Não é à toa que tem recurso. O próprio sistema traz para a gente a possibilidade de recorrer, porque sabe que, eventualmente, o juiz vai cometer um equívoco. Segunda-feira, eu prestei uma consultoria para uma pessoa que ela estava preocupada, achando que ela tinha cometido um erro. Mas, naquele caso, não. Foi o juiz que cometeu um erro. Foi o juiz que errou. E isso não é para ser surpresa para você, não. Tá? Não é para ser surpresa. Agora, se você está despreparado, você pensa que o erro foi seu e não sabe corrigir. Você tem que saber corrigir o erro do juiz também. Tem que saber. Mas, uma vez que você domina o outro lado do balcão, sabe como o juiz decide, até isso fica mais fácil. É para você, com elegância, indicar, pontuar um equívoco do juiz. Sem ofender ele, sem deixar ele com raiva de você, né, para você não ficar com receio de represálias lá na frente. Isso não. Mas, na prática, a visão do outro lado do balcão vai te dar um superpoder, que é o de ser mais persuasivo. Você vai ser mais convincente porque você vai saber apontar os elementos que importam para o juiz, da forma que faz sentido para ele. Né? Aí inclui a prova na forma adequada. Esse é o segundo passo. E qual é o terceiro passo, professor, para eu dominar a prática em juizados? O terceiro passo é comunidade. Porque ninguém se desenvolve sozinho. Ninguém cresce sozinho. Ninguém evolui sozinho. A gente, quando está no meio, num grupo em que todos têm o mesmo objetivo, é muito difícil você não evoluir. É muito difícil. Sabe a história de lutar contra a maré? Sabe? É clichê o que eu vou falar aqui, talvez você já tenha ouvido falar que você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. Pode ser 100% verdade, mas um pouco verdade é. Você pode não acreditar que isso é, em absoluto, uma verdade incontestável, mas isso faz sentido e é a verdade. E tem uma importância grande. Porque o ser humano, ele vive em bando. A gente vive agora em cidades e etc., mas a gente
Nossa origem era o quê? Todo mundo vivia em tribos. E ninguém queria ser o diferentão na tribo. Era todo mundo seguindo ali o ritual que todo mundo segue. Os costumes, os hábitos. Então, quando você está num grupo, num universo em que todos têm o mesmo objetivo, os mesmos hábitos, a mesma cultura, é muito difícil você não agir igual. Você quer fazer dieta? Anda só com quem faz dieta para você ver se você não vai conseguir fazer dieta. Vai ser difícil não fazer dieta. Eu tiro isso por mim. Lá em casa, quando minha esposa está de dieta, que os hábitos da casa se modificam, aí ninguém compra mais guloseimas, lanchinhos. É difícil eu não fazer dieta. Mesmo que eu não queira. Você quer parar de fumar? Para de andar com quem fuma. Você quer dominar a prática em juizados? Anda com quem quer dominar a prática em juizados. Anda com quem já domina a prática em juizados. É o elemento mais óbvio dessa equação. Que talvez você não tivesse atentado para isso. Mas para mim, hoje, é o elemento mais óbvio. Nem sempre foi assim. Nem sempre eu oferecia para os meus alunos uma comunidade, um grupo, para acelerar o seu desenvolvimento, para trazer para você uma dificuldade boa. Porque vai ser difícil você não se manter firme. Vai ser muito fácil você absorver o conteúdo, vai ser muito fácil você treinar, praticar e se comportar da forma que você deve para ser um advogado bem-sucedido nos juizados. Porque você vai estar no grupo que já tem esse hábito. Num grupo que já é assim. E quando a gente está num grupo que funciona de um jeito, é inconsciente. A gente começa a agir igual. Assim como se uma pessoa boceja do seu lado, você vai terminar bocejando. É contagioso também esse estímulo do grupo em outras áreas. No estudo, na preparação. Então, esse é o terceiro elemento indispensável para quem quer dominar de fato a prática em juizados. Se você só estiver em um grupo aleatório, não vai funcionar. Experimenta andar num grupo que só reclama dos juizados. Só reclama. Experimenta. Você vai ver se você vai ter sucesso lá. Não vai. Não vai. Tá? Então, esses três elementos, conhecer as regras do jogo, a visão do outro lado do balcão e comunidade. Mas uma comunidade com o mesmo objetivo que você, que é o de dominar a prática em juizados, que é o de atuar em juizados sem cometer nenhum erro no processo. Num grupo desse jeito, é difícil lutar contra a maré. É difícil. Se você nasce numa família de médicos, é muito difícil você não ser médico. Muito difícil. Porque o ambiente molda, o grupo molda. E se você não tem uma família de advogados, se você não tem um grupo de advogados bem-sucedidos em juizados, trata de arranjar um grupo para você. Eu arranjei para os meus alunos. Meus amigos, muito obrigado pela companhia de vocês. Eu continuo aqui à disposição de todos no direct, nos comentários.